Deus Santo de poder e glória, o Senhor vem estar te abençoando com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 19. Aleluia. Apocalipse, capítulo 19. Verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus Santo de poder e glória, me ajude, ó Deus, na ministração dessa mensagem, Senhor. Eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, da revelação do Teu Filho amado, unigênito. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradeço por esse dia, perdoa tudo que falei, pensei, meu Pai, que desagradou o Senhor, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. A paz, meus amados irmãos, Deus abençoe a sua vida poderosamente. A palavra de Deus hoje é sobre a espada da boca. A boca fala o que o coração está cheio. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Em Apocalipse 19 vai dizer sobre a queda da Babilônia, que está escrito que viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esse é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual se chama a Palavra de Deus. E nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos imitá-lo conforme o falar, conforme o agir. Devemos carregar o cheiro de Cristo, como está escrito na sua palavra, a unção dos santos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A espada, que é a palavra de Deus, ela regerá as nações com furor para as nações que não dão ouvido ao que Deus quer. Deus quer que executemos o juízo. Deus quer que venhamos não somente anunciar a palavra de Deus, mas também praticar a palavra de Deus. Não sermos somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, nos enganando com falsos discursos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e amontoarás brasas sobre a sua cabeça.
Porque quando a espada de Deus vem, é mais afiada do que uma própria espada de dois gumes, penetra o espírito, a alma, sonda os pensamentos, o coração. Quando essa espada vem, que é a palavra, a qual se chama a palavra de Deus, vem para trazer a verdade, a paz. E uma vez a paz vindo, a verdade vindo a você, que é a palavra de Deus, você tem a escolha de abandonar o mal. Se você não abandona, sabendo o que tem que abandonar, você entra em rebeldia contra Deus. É como o seu pai da carne manda você abandonar algo, porque vai te fazer mal. Se você não faz, você entra em contenda com o seu pai. Você desrespeita o seu pai. E você certamente entrará em condenação, desde que o seu pai na carne, seu pai da carne esteja em Deus. Porque Jesus disse: quem é minha família? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses sim são minha família. Se Deus falou para você através do que se chama a palavra de Deus, de um versículo bíblico ou de um texto, o seu pecado, e você não abandona, você traz sobre si condenação. Você resiste à autoridade divina de Deus e traz sobre si desgraças. É como se machucar, se jogar de um penhasco. A espada que vem na boca através da palavra de Deus, tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto, não tinha boas atitudes, não tinha obediência na palavra. Porque não é sobre jogar sorte. Prende ou não prende? Se cair tal palavra é para prender. Se cair tal palavra não é para prender. Não existe isso na espada que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Existe se há o fruto ou não. Se há as más obras ou as boas obras. Que é a prova se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Para vencer Satanás no deserto, Jesus usou a palavra de Deus. Foi através de reter a fiel palavra que ele venceu Satanás no deserto. E nos ensina que devemos ser os seus imitadores e reter em nossa boca a palavra de Deus.
É assim que você vencerá. Reter a fiel palavra, disse o apóstolo Paulo para Tito, para convencer os contradizentes. É a espada que sai da boca. Jesus disse para Satanás no deserto: nem somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Jesus estava ouvindo a voz de Satanás no deserto. Satanás então altera a doutrina de Deus usando meio verso bíblico. Porque a palavra de Deus é fogo e martelo que me esmiuça a penha. Mas Jesus usou toda a doutrina, a vontade de Deus, a palavra de Deus, que nós devemos pregar segundo as sãs e fiéis palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é também segundo a piedade, e quem não faz isso é soberbo e delira em contendas de palavra. Quem crê agora a Deus? Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Quem dá glória para Jesus? Glória a Jesus, glória ao Pai. Eu sou somente um vaso de barro, um mensageiro. Alegrem-te sobre ela, ó céu. E vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui, em Apocalipse, está dizendo sobre a besta e sobre a mãe das prostituições, que é a idolatria, que não pode preencher a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tudo demais, exagerado, faz mal. Tudo que você coloca como um Deus na sua vida, que não é o verdadeiro e único Deus, fará mal para você. Mas quando você assume Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele disse: aquele que não negar a si mesmo, não tomar sua cruz dia após dia, não serve para ser o meu discípulo. Você precisa entender que Cristo te fará viver o sobrenatural, que te fará ter gratidão, que te fará dar graças a Deus, porque você vive uma vida de renúncia. É negar a si mesmo para desfrutar com alegria, é negar a si mesmo para ver as benevolências do Senhor, para ser grato, para ser cheio do Espírito Santo, da benignidade do Senhor e ser imitadores de Cristo, amando a fiel palavra. Quem quer agora a Deus? Não olheis para as minhas tribulações. Você não tem que olhar para os gestos do pastor. Você não tem que olhar pelo que ele pode estar pensando. Você tem que olhar pela palavra que sai da boca dele, que é espada, para fazer você viver ou para fazer você morrer. Porque não tem como fugir da espada de Deus. Se você fugir, a morte te alcançará. Mas se você, aleluia, se converter ao Senhor, chegar com um coração humilde, você viverá. É a espada do Espírito. É assim que você vence. É assim que você vê quem é anticristo e quem é de Cristo, quem é verdadeiro e quem é mentiroso. Quem é verdadeiro ama a palavra de Deus. É uma pessoa que você deve preservar na sua vida, porque ama a palavra de Deus. Quem é falso, foge da palavra.
esse fruto é verídico, que é o fruto da palavra de Deus, que é a obediência da palavra de Deus, que as atitudes é a espada do Espírito. Deus não aceita homem corrupto. Deus não aceita homem escandaloso. Deus não aceita homem sexual. Tem que sair da sensualidade. Deus não te chamou para ser um homem sensual. Deus te chamou para ser um homem honrado. Tem muitos querendo ser sensuais para artistas. Deus te chamou para ser mais do que um corpo formoso. Deus te chamou para ser uma pessoa que carrega a glória de Deus. O problema de muitas nações, a qual virá o furor da espada de Deus, é a falta de entendimento. Eles são inimigos do entendimento. Eles recusam o entendimento. Amam a avareza. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Enquanto Davi estava na guerra, os intercessores estavam clamando a Deus para a proteção do rei. E o salmista escreveu: oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus Jacó te proteja. Envie-te socorro desde seu santuário e te sustente desde Sião. Lembre-te de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação, em o nome do nosso Deus, adoraremos pendões, satisfaça o Senhor todas as suas petições. Na hora que o profeta está pregando, você não deve ficar pensando em coisas banais, você deve orar pela vida do profeta. Você não deve atrapalhar a ministração, ficar conversando no culto. Você deve prestar atenção na palavra de Deus. Duro será para vocês que não respeitam a palavra do Evangelho da cruz. Não olha o seu pastor, não recebe o seu pastor, não olha antes de entrar no culto, não olha no teu pé quando pisa na casa do Senhor. Uzá foi tocar na arca de qualquer maneira e morreu. Não brinque com a palavra de Deus. Aquele que quer pregar o Evangelho, que viva do Evangelho.
que aparta-se da iniquidade, caso contrário, você não conseguirá permanecer, aleluia, nas bênçãos do Senhor, e você será maldito e cometerá crimes, porque o diabo anda ao derredor, bramando como leão. Existiu o diabo, ele fugirá de vocês. E eu resisto o diabo amando a palavra de Deus. Caso contrário, você será pisoteado pelos homens, humilhado pelos homens. Deus morreu na cruz para te dar uma vida honrosa e você tem envergonhado a palavra de Deus. Tem que gritar, porque vocês são como animais que não conseguem compreender a vontade de Deus e respeitar a vontade soberana da palavra de Deus. Deus falou que é para prender o malfeitor que tem oprimido, que tem cometido crimes, e vocês ficam criando cobras, escondendo cobras aí nesse Brasil. Não precisa jogar sorte. Vocês já sabem quem tem que prender, quem tem que matar na justiça, mas vocês estão deixando passar e os homens estão sendo danificados por causa da maldade dessas pessoas. E está espalhando para as nações. E Jesus virá com uma espada na boca, com furor para todas as nações que não derem ouvido à palavra de Deus. Será que não basta o coronavírus em 2020? Até quando vocês vão honrar os falsos profetas e não vão dar valor aos verdadeiros profetas da palavra de Deus? E o Senhor disse para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus só destrói fortalezas do mal. Deus só arruina fortalezas do mal. Mas uma porta nos abriu, porém grandes são os inimigos. Qual porta? A porta da palavra de Deus, da espada que sai da boca de Deus e dos seus filhos. Deus santo e poder e glória. Brasil passando a mão na cabeça de playboy, que é bandido, que é safado, que oprime idosos para pegar cartão de crédito. Passando a mão em pastor que não prega a palavra de Deus, que assume descaradamente que não crê em Jesus, que distorce o evangelho, que é anátema. Uma nação corrupta, sem vergonha, que fica escondendo essas cobras, esses basílicos, que defende o trono da opressão,
para se defenderem contra as outras nações, mas um leão se aproxima, um leão feroz, e vocês não conseguirão defesa na opressão, nesses falsos mestres, nesses playboys opressores. Vocês afundarão com o furor da espada que sai da boca do Todo-Poderoso, porque ele virá com uma coroa, os seus olhos como chama de fogo, e não virá com paz, com alegria, mas virá com furor, pisando no lagar do vinho para vocês. Judas foi brincar com o Senhor Jesus e cometeu suicídio. Não brinque com a palavra de Deus. Eles mergulham no ocultismo. Estão querendo viver a vida de outras pessoas. Estão enlouquecendo outras pessoas. Estão se enlouquecendo outras pessoas. Atrapalhando profissionais. E ninguém faz nada, porém vocês, nações, o mal transmitirá para vocês pela impunidade de vocês. Como transmitiu o coronavírus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha o que Cristo faz na vida das pessoas. E por que, se eu não quero ter um dia mau, por que eu vou tratar Cristo como mal? Eu não quero ter um dia mau. Por que eu vou tratar os cristãos de maneira ruim, se eu não quero um dia mau e os cristãos não defendem o mal? Consegue compreender esse mistério? Por que essa perseguição? Se Cristo é bom, veio libertar os cativos, oprimidos, dar vista aos cegos, abençoa. E vocês escolhem oprimir os cristãos. Sabe por quê? Eu vou responder para vocês. Pela impunidade da nação. Pela impunidade da nação, vocês ganham coragem para humilhar os cristãos, que estão para ajudar vocês, mas vocês não usem pontas de faca. Um jogador de futebol não consegue chutar uma bola para o gol, ganha milhões. Um profeta que é médico espiritual, que tira a pessoa da depressão por meio da palavra de Deus, que tira a pessoa da vontade de suicídio por meio da palavra de Deus, que restaura casamentos, famílias, tira das drogas por meio da palavra de Deus, de Cristo.
ninguém considera, ninguém respeita, ninguém aumenta o salário. Somos tidos como os vis, enganadores. Um falso profeta que não prega a palavra de Deus tem mais valor. Todo mundo tem mais valor do que os pregadores. Por isso, se vocês não se arrependerem, vocês continuarão sofrendo, continuarão se enraivecendo ao verem os justos, porque a inveja de vocês estão corroendo como gangrena dentro de vocês, porque por isso vocês não prosperam os profetas, porque eles são felizes, eles têm autoridade, eles dominam sobre os inimigos, eles estão de pé pela fé em Cristo e não se abalam, e isso enraivece os ímpios. Enraivecem aos malditos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. São médicos os que pregam a palavra de Deus. Enquanto não respeitarem os meus ungidos, manda dizer o Senhor, vocês não terão paz. Por isso a ausência de paz. Deus disse, não tocais em meus ungidos, nem maltratais meus profetas. Quem são os ungidos, os profetas? Aqueles que carregam a espada do Senhor. Esses são os ungidos e os profetas. Ou a gente dá ouvido nessa nação, ou as outras nações passarão por cima. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Quem crê da glória a Deus? Tem que crer. Se vence na palavra de Deus. Não adianta você fugir. Se você fugir, você fará mal para outras pessoas. Porém, nem todo mundo pode ouvir. Não é por força nem por violência. Você não deve colocar uma pessoa forçada para ouvir a palavra. Guarda o teu pé quando pisar na casa do Senhor. O Evangelho tratará de fazer isso. O Evangelho tratará de chegar até a pessoa. Porque o culto divino, a ordenança de Deus, não é para os ímpios. A palavra de Deus, sim. Para os insubordinados, os incrédulos, os parricidas, homicidas.
palavra de Deus é para esses. O culto é para os convertidos. Então você ouve um pastor pela internet, é para os ímpios, para quem não conhece a Deus, não converteu. Aí você ouve um pastor pela internet, pesquisa a Bíblia. O importante é você dar ouvido à palavra de Deus. Não há condenação. Existe a diferença do espírito do erro para o espírito da verdade. O espírito do erro não ouve a palavra. O espírito da verdade ouve a palavra. Onde há sentimento, atenção, onde há sentimento de inveja, sentimento faccioso, há todo tipo de obra perversa. Onde há inveja, sentimento faccioso, há todo tipo de obra perversa. Por isso, depois não reclamo. Meu filho morreu. Minha mulher foi assassinada, minha mulher foi estrupada. Estruparam minha filha. Roubaram meu carro. Roubaram meu celular. Apontaram um revólver na minha cara. São os mesmos que ficam aí atrapalhando os ministros do Evangelho. São os mesmos que, sabendo que tem que pregar a palavra, não pregam a palavra. São esses mesmos que cometem essas atrocidades aí. Esquarteiam pessoas. Injustiça. Porque João Batista perdeu a cabeça por causa da sua incredulidade. Porque ninguém que vive em santidade perde a cabeça. Jesus exortou João Batista. Bem-aventurado aquele que não escandalizar em mim. Ele mandou perguntar se era Jesus e esperaríamos outro. Como o homem que batizou a Cristo manda perguntar se é Jesus. Por isso morreu novo. Morreu cansado na batalha. Morreu derrotado na batalha. Mas vitorioso. Por ter alcançado a coroa de justiça. Mas não completou a sua carreira. Como Estevão. Estevão não completou a carreira. Morreu derrotado, apedrejado pelos inimigos. Por isso que Deus disse, eu requererei essa geração. Por causa da sua inconstância. Agora, se você ouvir a palavra de Deus, ser submisso, prolongará seus dias na terra. Não cairás a espada, seus inimigos. Porque confiaste em mim, e darei a sua alma por despojo. E os seus ossos serão quebrados. Se eu não olhar para a palavra, eu fico com medo. Uma pessoa que você nunca viu na vida vai te buscar aí. Você recebeu uma bênção. Eu não tenho a palavra ainda. Mas veio a palavra a mim. Então não tenho medo. Veio essa palavra. Então não tenho medo. Foi santificação. Deus guardava da gente que aqui ia. A palavra já está com você. Você toma posse. Você vai com fé. Você vê se os seus frutos estão
de acordo com a palavra de Deus. Se estiver, você pode tomar posse dessa palavra, que nenhum dos cabelos da sua cabeça cairão por terra. Agora, Jesus profetizou: matarão alguns de vocês pela inconstância na fé. Porque Estevão viu que não ia conseguir firmar. Mas da fraqueza conseguiu tirar força para pregar o último sermão da sua vida para os fariseus. Não tinha mais força para continuar por causa do seu pecado. Mas não desistiu. Tirou forças de onde não tinha, da fraqueza, e foi pregar o último sermão. E a misericórdia triunfou na vida de Estevão e ele foi salvo. Agora, se você for santo, estiver submisso, Deus te mostrou o teu pecado, o abandono já. A palavra que sai da boca de Deus veio até você, através de um versículo, através de um texto bíblico. Eu abandono já meu pecado. Não tem tempo para negociar com o pecado. Porque o evangelho é segundo a sinceridade. Se você não quer, se você está se esforçando para sair e não está conseguindo sair, a mão de Deus vai te tirar no tempo certo. Mas você pode sair, pode abandonar o seu pecado, e você não sai do seu pecado, com certeza morrerá pelo seu pecado. Amém? Arrependei-vos, crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.